Finanças à luz da Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10 até o versículo 18. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, e de terem construído boas casas e nela morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosas. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com o maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seus corações: a minha capacidade e a minha força ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Versículo 18: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então, quando a gente lê aqui, em Deuteronômio capítulo 8, Deus está fazendo está dando uma instrução na palavra sobre gratidão. Então, o primeiro princípio da nossa vida para a gente prosperar, para a gente ser abençoado na área material, nas finanças, não vamos falar exatamente sobre gratidão hoje, mas é um princípio importantíssimo, gratidão. Sem gratidão, não tem condição. Sem gratidão, não tem jeito de você prosperar. E Deus está dizendo aqui para o povo: olha, vocês se lembrem do Senhor. Quando vocês entrarem a aumentar a prata, o ouro, aumentar os seus bens, quando vocês ficarem satisfeitos, não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam, é Deus. Não pensem no coração de vocês e serve para nós: ah, eu sou bonzão, vou lá, eu faço, aconteça. Não, Deus está dizendo, é Ele, no versículo 18, Ele que nos dá condição e capacidade de produzir riqueza, confirmando assim a sua aliança. Ou seja, tudo que a gente produz na nossa vida, vocês produzem no trabalho de vocês, eu no meu, você que está em casa, tudo que a gente faz, gente, é Deus que nos dá. A criatividade é Deus que nos dá. Ele está dizendo aqui, ó, é eu que dou, é eu que coloco. Então eu creio muito assim que Deus também ministra criatividade na nossa vida, para a gente produzir, quando fala produzir riqueza, produzir o sustento, produzir alguma coisa, é Ele que dá para nós a condição e a capacidade de fazer isso. Mas eu não vou falar sobre gratidão hoje, né, embora seja um dos pontos principais para a gente prosperar. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui, o versículo 14, ó, o seu coração, depois que você produzir tudo, o seu coração não fique orgulhoso e você se esqueça do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Então, gente, vamos começando aqui a construir um pensamento. Deus, quando está dando essa ministração aqui dessa palavra, está dizendo para eles que eles foram tirados da terra do Egito. E a terra do Egito é uma terra de escravidão. É uma terra de escravidão. É um mundo. O que o Egito significava? O mundo sem Deus. Então Deus está tirando eles da terra do Egito, o mundo sem Deus, a terra da escravidão, e está trazendo eles para Canaã, a terra prometida, a terra que Deus deu para eles, a terra da abundância. Então tira eles do Egito, terra da escravidão, leva eles para Canaã, a terra da abundância, a terra da prosperidade. E Deus está dizendo, quando vocês estiverem na terra da prosperidade,
na terra da abundância, não se esqueçam que é Deus que dá tudo para vocês, que é Deus que dá criatividade, capacidade para vocês. Muito bem. Então vamos voltar um pouco, porque antes da gente falar de finanças, eu quero trabalhar um pouco com a gente a nossa mentalidade com relação ao dinheiro, com relação a finanças. Como é que é a nossa mente? E por que é que Deus está falando isso com eles aqui? O que é uma mentalidade de escravo? Porque eles foram escravos no Egito por muitos anos, por muito tempo, por uns 400 anos. Qual era o jeito deles trabalharem no Egito? Modelo de escravidão. Então, o modelo de escravidão, você tem um trabalho forçado sem remuneração. Um trabalho forçado sem remuneração. É o modelo escravo. Você trabalha muito, trabalha duro, mas não é remunerado. O escravo, ele não tem liberdade. Ele pertence a um dono. Escravo não tem liberdade. Olha o jeito que eles viviam. Trabalho forçado, não tinha liberdade, era uma propriedade do seu senhor. Podia ser vendido. O escravo podia ser vendido. O escravo era mais fraco do que o seu senhor, por isso ele era dominado. Por isso ele era dominado. A escravidão no Brasil, por exemplo, começou lá por volta de 1530. E qual era o modelo de escravidão no Brasil? Quando o Brasil foi descoberto, o que houve nesse esquema de escravidão? Olha que coisa interessante que o Brasil foi, quando foi descoberto. Os portugueses vieram, escravizavam as pessoas, para que as pessoas pudessem mandar, para que esses escravos fossem mão de obra lá em Portugal. E aí, os portugueses tiravam daqui do Brasil tudo que era bom e mandavam para a Europa, mandavam para Portugal. Ouro, prata, madeira, especiarias. Então, o modelo de escravidão é um modelo que suga. É um modelo que tira e manda embora. Então, esse é o modelo de escravidão que teve aqui no Brasil. Então, a escravidão é uma forma de vida. E essa forma de vida ela é impressa na mente das pessoas, e as pessoas passam a ter uma mentalidade escrava. Então o povo ficou 400 anos no Egito. Qual que é a mentalidade que eles tinham? Mentalidade de escravo. Eles não tinham força, eles não eram donos de si próprios, eles não tinham liberdade. E agora Deus promete o que? Uma terra para eles. Aonde eles não eram livres, mas eles vão ser livres. Aonde eles não tinham nada, eles não tinham terra. A terra é do Egito, era do faraó. E agora eles vão ter uma possessão, eles vão ter uma terra. Então você está vendo que transformação que Deus está fazendo? Deus está fazendo algo transformador para eles. Porém, esse que é o grande detalhe, gente. Você sair de um ambiente e ir para outro ambiente, você sair de uma classe para outra classe, você tem que entender um pouco daquela outra classe, daquele outro ambiente. O que acontece com a gente com relação ao ambiente? Os ambientes estimulam o nosso comportamento. Os ambientes estimulam o nosso comportamento. Então, o ambiente escravo estimula qual comportamento? De livre ou de escravo? De escravo. O ambiente de escravo estimula o comportamento de escravo. Olha como que o ser humano funciona, né? Essa questão de ambiente, gente, é muito importante essa questão do ambiente. O ambiente, ele produz em nós algum estímulo, né? E o nosso cérebro libera no nosso corpo vários neurotransmissores. E, de acordo com o ambiente que a gente está, o cérebro nosso vai liberando esses neurotransmissores, essa química, vamos dizer assim, no nosso corpo, o nosso corpo se acostuma com aquilo. É como se fosse um vício. É o que a gente chama de vício emocional. Então, para te dar um exemplo mais claro para você entender. Você veio de um ambiente
onde tinha muita briga em casa, era muita confusão, a gritaria, uma brigaiada. Então, por que o cérebro libera essa química, esses neurotransmissores no corpo? Porque o corpo se prepare para alguma defesa. Então, toda vez que teve uma briga na sua casa, uma situação de estresse em casa, o seu cérebro liberou neurotransmissores, liberou lá os hormônios no seu corpo, para preparar o seu corpo para uma defesa contra aquela situação. Então, toda vez que teve uma briga, que foi um estímulo, há uma liberação química no corpo. Teve um estímulo, uma briga, uma gritaria, uma liberação no corpo. Só que é o seguinte, quando isso é constante, quando isso é rotineiro, o que o seu corpo acostuma? Acostuma com aquela química. Briga, a química já manifesta. Beleza. Aí você casou. Chegou na sua casa, um ambiente calmo e tranquilo. O que vai acontecer? Rapidinho você vai arrumar um jeito de arrumar uma briga. Porque o seu corpo está viciado naquela química. É o que a gente chama de vício emocional. Vocês entenderam? Entenderam? Então o corpo acostuma com aquilo. Então o seu ambiente, o ambiente que você viveu, né, toda essa química no seu corpo acostumou com aquilo e aquilo estimula o seu comportamento. Qual o comportamento que você vai desejar? Mas não é consciente, vocês entendem, gente? É inconsciente. Qual o comportamento que você vai desejar para satisfazer aquela química? Um comportamento, por exemplo, esse que eu dei, um comportamento de agressividade. Então o ambiente estimula o comportamento. Vocês já viram o caso assim que a mulher apanhava do marido e ela separou? Dali a pouco ela arruma um outro casamento que o marido também bate nela. Vocês já viram um exemplo assim? A mulher apanhava, sofria, separa. Dali a pouco, mas o que acontece, gente? Quando ela apanhava era bom? Não, mas quando ela passava por aquela situação de agressão, houve uma liberação química no organismo dela para defesa e ela passou a ter aquele ambiente de agressividade. Mas ela não quer aquilo e ela separa. Mas ela ficou tão viciada naquele ambiente, naquele estímulo, que ela arruma uma outra pessoa que também vai agredi-la para que aquela química seja satisfeita. Gente, é uma coisa de louco, mas é assim que acontece. É uma loucura isso, mas é assim que acontece. Então, 400 anos vivendo como escravo. Qual que é a mentalidade que eles vão ter? Escravo. E esse comportamento, independente se ele é positivo ou negativo, você tem um ambiente que gera um estímulo que vai gerar o seu comportamento, seja negativo ou positivo. É assim que funciona. Mas para que você está falando isso, pastor? Não é curso de finanças à luz da Bíblia? Então eu vou falar para vocês agora, vou dar uma introdução. Vocês entenderam até aqui, gente? Tranquilo? O pessoal em casa entendeu? Espero que sim. Se você não entendeu, você manda aí no chat aí, bota as dúvidas, depois a gente vai respondendo. Então, ambiente, por isso que eu falo que ambiente é importante. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa abençoada, você vai andar com quem? Com quem tem alguma coisa a mais. Porque se você andar no meio do fracassado, o que você vai ser? Um fracassado. Porque o ambiente gera estímulo, gera comportamento. Ambiente, estímulo, comportamento. Olha que coisa. Então, se eu quero crescer na vida, se eu quero ter um bom casamento, eu tenho que estar junto de pessoas que têm um bom casamento. Porque esse ambiente vai gerar estímulo para mim e vai também moldar o meu comportamento. É o que a gente chama de contágio social. Que nós somos o fruto das 5 pessoas que mais estão perto da gente. Nós somos o fruto disso aí. Chama de contágio social. Tem muita gente influenciando a nossa vida. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente anda. A Bíblia não fala que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, tem uma pessoa que tem um bom costume, mas ela está no ambiente de más companhias. As más companhias corrompem o bom costume. Mas por que o bom costume não? É porque nesse contexto você tem uma pessoa de boa índole
influenciada sempre pela má índole. Ao contrário, também é verdade. Se uma pessoa de má índole começa a vir na igreja, ouvir a palavra, perto de gente abençoada, ela vai aceitar Jesus e vai ser transformada por Deus. Amém? Então, se você quiser anotar aí, você pode anotar. Mas o que acontece com a gente que viveu num ambiente de pobreza? Desvantagem da pobreza. Isso aqui eu tirei do livro Pais Tóxicos. Pais tóxicos não, Pais Curados. Desvantagem da pobreza. Então, muitos de nós, eu não sei vocês, né? Sei você, e eu nasci num lar com muita dificuldade, muita pobreza. Então, para a maioria, estou falando aqui agora para a maioria, de repente você não nasceu, não é o seu caso, mas para a maioria que nasceu num lar com muita pobreza. A pobreza é uma forma de abuso. A pobreza também é uma forma de abuso. E esse abuso vindo da pobreza, gente, estrutura o nosso modo de ver o mundo e interagir com ele. Então essa pobreza aí estimula o nosso modo de ver o mundo e de agir. Ambiente, estímulo, comportamento. Ambiente de pobreza gera estímulo que vai trazer um comportamento. Ambiente de pobreza gera um estímulo. Gente, não estou aqui falando mal de pobre. E você já deve estar aí, de repente, você está aí vendo a live, vocês estão, estou ofendido que o pastor está falando que eu sou pobre. Por mim, eu não falei que ninguém é pobre. Estou falando da desvantagem da pobreza. Estou falando do abuso que a pobreza pode ter trazido para muitas famílias, para muitas pessoas. Então vamos lá. Crianças que viveram na pobreza. O que acontece com uma criança que vive na pobreza? Baixo rendimento escolar. Criança que vive na pobreza, baixo rendimento escolar. Eu vou falando aqui, você vai vendo, rapaz, aconteceu comigo. Isso aqui aconteceu comigo. Abandono uma escola. Eu abandonei a escola quando eu era criança. Crianças que vêm na pobreza são abusadas e negligenciadas. Porque aconteceu comigo também, abuso. O que é negligência de criança? É quando a criança ela é deixada, ela não é cuidada. Crianças que vivem na pobreza, problemas físicos de saúde. Atraso no desenvolvimento, problema de cabeça, Atraso no desenvolvimento. Impulsividade. Então, tudo isso que eu estou falando para você, crianças que vieram do ambiente de pobreza pode apresentar isso aqui. Tudo, pode ser um pouco, enfim. Mas são as coisas que mais acontecem. Impulsividade, são impulsivas. Problemas de relacionamento. Agressão. Hiperatividade e déficit de atenção. Ansiedade. Depressão. Baixa autoestima. Doenças crônicas como asma e pneumonia. Riscos de fumar, riscos de ter atividade sexual precoce e exposição à violência. Então, tudo isso daqui acontece. Isso aqui é predominante de crianças que vieram de um ambiente de pobreza. Olha para você ver quanto comportamento, isso aqui é comportamento, tá, gente? Quanto comportamento que está vindo de uma criança que veio do ambiente de pobreza, porque ela teve um ambiente que trouxe um estímulo para ela e gerou um comportamento. Agora, os pais que viveram na pobreza, pais que viveram também na pobreza, estresse crônico, depressão, problemas conjugais, pais muito severos e muito violentos.
E aí, mas, pastor, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Isso aqui está ligado na mentalidade. Irmãos, de coração, isso aqui tem sido revelador para mim. Estou falando para vocês aqui, o pessoal está aí nos ouvindo, tem sido revelador. Porque antes de eu falar que preciso de dinheiro, vamos fazer conta, vamos fazer uma planilha, vamos ajudar. O que eu tenho que fazer para controlar o meu dinheiro? Como é que eu faço? Onde que eu ponho o dinheiro? Vou mostrar para vocês. Você tem que fazer, você tem que doar, você tem que se pagar primeiro. Vou mostrar tudo isso para vocês, mas não é isso que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a mentalidade. E quando a gente vai falar de mentalidade, quando eu vi isso aqui, a desvantagem da pobreza, eu falei, cara, muita gente passou por um ambiente de pobreza. E esse ambiente de pobreza gerou um estímulo, e esse estímulo gera um comportamento. É igual o estímulo da gritaria que eu trouxe para vocês, o ambiente da pobreza gerou também estímulo e comportamento. Então quando Deus fala para o povo, olha, vocês eram escravos, vocês estavam num ambiente que estava faltando, vocês estavam numa terra que não era de vocês, vocês estavam num lugar onde vocês não tinham alimento, mas agora eu vou levar vocês para um outro lugar. Para um outro momento. Tanto é que quando o povo, Deus tira o povo, Moisés, Mar Vermelho, o mar se abre. Aí você fica assim, pastor, mas que coisa. A gente não viu o mar abrir. Eles viram o mar abrir, gente. O mar abriu, os caras passaram. Chegou do outro lado, fala que Miriam cantou, louvar a Deus. Só que eles acabam de ver o milagre. E outra, antes de entrar do mar abrir, o que estava acontecendo? De noite, no deserto, é um frio danado, tinha coluna de fogo para aquecer o povo. De dia, um calor danado, a coluna de nuvem para fazer sombra. A Bíblia fala que o sapato não desgastava, que a roupa não desgastava. A Bíblia fala que Deus mandava o maná para eles se alimentar. Nós lemos aqui, que Deus fez sair água da rocha. Olha quanto milagre. Quanta coisa acontecendo junto ali. Aí depois que eles ultrapassam o mar, que eles passam o mar, o que acontece? Eles começam a caminhada em direção a um outro ambiente, a um outro lugar. Aí começam a reclamar. Ah, que saudade. A Bíblia fala, eles falaram, saudade das cebolas do Egito, das carnes do Egito. Ah, Moisés, você trouxe nós aqui porque não tinha cemitério. A quantidade de túmulos no Egito, você trouxe nós para morrer no deserto. Por que eles estão falando isso? Porque eles têm uma mente de escravidão. A mentalidade deles ainda era de escravo. A ponto deles falar, nossa, que vontade de voltar para lá, porque lá tem, pelo menos tem uma cebola, lá tem uma carne lá que a gente se alimenta. A mentalidade deles já estava tão focada no Egito ainda, de escravidão, que eles não conseguiam ver que eles estavam indo para uma terra que era deles, uma terra onde eles seriam livres e abençoados. Então, gente, se a nossa mentalidade não muda, a gente continua sendo escravo. E eu creio muito assim, que Jesus quer nos curar. Deus quer restaurar a nossa vida. Eu passei, quando eu fui lendo essa lista, eu passei por muitas dessas privações. Eu não sei vocês, gente, passei por muita privação, muita mesmo. Minha mãe conta, que a gente ia naquela época no armazém fazer compra, e eu queria um Danoninho, e eu chorava, eu berrava por causa do abençoado do Danoninho, mas minha mãe não tinha condição de comprar Danoninho. Não tinha condição. E chegava em casa, e aí você falava o quê? Eu quero Danoninho. Mas por que você quer? É porque eu estou com fome. Aí chegava em casa, o que minha mãe fazia? Pegava arroz, esquentava. Eu não queria comer, que eu estava com fome. Eu queria comer o Danoninho, eu estava com vontade de comer o abençoado Danoninho. Eu não estava com fome. Tuchava arroz. Então, a gente eu passei muita privação. Foi muita privação. Eu vi aqui, por exemplo, não sei,
negligência, né? Ser deixado. Gente, na minha época, eu lembro, a gente não escovava o dente. Eu perdi muitos dentes da boca, muitos, não foram, foram muitos. Eu não escovava dente. A gente não tinha esse hábito. Eu, na minha casa, nós não tínhamos o hábito de escovar dente. E aí, obrigado, Júnior. E aí acontecia, ficava com cárie. E aí a cárie aumentando, chegava naquele ponto que doía, que a pessoa tem que fazer canal. Hoje a gente sabe fazer canal. Aí o que fazia? A gente ia no posto do mercado, o que o dentista fazia? Arrancava o dente da gente. Hoje não arranca dente mais, né, gente? Antigamente arrancava. E eu lembro, gente, de ir sozinho no dentista, lá do posto do mercado, para poder arrancar dente. Nem uma, nem duas vezes, não, várias vezes. Então eu fiquei, cara, como assim? Como assim, gente? Então, de repente, você está aí me ouvindo falar, cara, eu tenho uma história assim também, eu não tinha roupa, eu não tinha comida, eu não tinha, né, gente, quantas pessoas levavam material, caderno, um saquinho de arroz de 5 quilos. Você não fez isso, né? Você é novo. Levava saquinho. Eu morava na roça e na zona rural, né? Hoje morar na zona rural é um privilégio. Quem não quer morar na zona rural hoje, gente? O cara quer ter um sitinho, uma chacrinha. O cara quer sair da cidade, vender tudo para morar na zona rural. Na minha época era vergonhoso, a turma tirava sarro da gente. Ô rapaz, eu morria de raiva. Morria de raiva. Porque os colegas meus, eles zombavam da gente. Eu conto essa história, e hoje a gente dá risada, mas foi a famosa aula de inglês, que tinha que falar a profissão do pai e o endereço. Eu queria morrer. Porque meu pai trabalhava na granja, mas eu nem sabia que profissão que ele tinha. Na época eu falava que ele era avicultor. Avicultor é o dono da granja, não ele que trabalhava na granja. Mas não sabia. Mas... E falava do endereço, porque a minha casa não tinha endereço, gente. Eu lembro que eu falava Rua Nhumas, quilômetro 4, sem número. Não existe, pode mandar o correio lá que não acha, isso não existe. Então eu sentia muita vergonha por causa do lugar que morava. Eu lembro, eu não sei se vocês fizeram a primeira comunhão na vida, mas eu fiz primeira Eucaristia. E quando eu fui na primeira Eucaristia, eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que eu fui com uma camiseta, com uma calça e com um chinelo de dedo, porque eu não tinha tênis para ir. E eu também tinha vergonha da minha família. Eu cheguei lá, a dona Ivone, até que já faleceu, ela falou, cadê seu pai? Cadê sua mãe? Minha mãe era separada do meu pai, só tinha meu pai. Eu falei, eu lembro, cara, eu falava, não, eu esqueci de falar, não tinha esquecido, eu tinha vergonha da minha família. E aí, lendo isso aqui, compartilhando isso aqui com vocês, eu fui me imaginando e pensando como a minha mentalidade foi formada, como os ambientes geraram estímulo em mim e geraram os comportamentos. Eu estou contando isso aqui para vocês quando nós estamos trabalhando essa questão de finanças, para vocês pensarem quais ambientes que vocês viveram, quais estímulos que vieram e como é o comportamento de vocês hoje. Como que eu vou agir com relação ao dinheiro, com relação ao cuidado? Isso está muito mais profundo do que a gente possa imaginar. E aí eu vou falar como que eu e você nos vestimos. Como que eu e você cuidamos do nosso carro, da nossa casa, dos ambientes. Como que é isso, gente? Pare e pense como que vocês cuidam das coisas de vocês. Tudo tem a ver com a sua mentalidade. Quantas pessoas que começam a fazer um curso e elas não terminam? Gente, eu fiz muito curso na minha vida, estudei demais. Mas se todos os cursos que eu entrei na minha vida eu tivesse terminado, meu irmão, eu era PhD, pós-graduado em Harvard.
Quantos cursos, cara, que eu comecei a fazer? Vocês falam inglês? Você fala inglês, Marcos? Você fala inglês, Kurt? Gente, vocês já entraram em curso de inglês? Aposto que sim. Quantos cursos de inglês na minha vida eu entrei? Era para falar mais inglês do que o americano, cara. Mas eu entrava e desistia, eu parava. Eu desistia. Mas tudo isso tem a ver com o quê? Com a visão. Com a mentalidade de escravo. Outra mentalidade que tem, né, de quem veio da pobreza, é a mentalidade da vitimização. O que é? Por que as pessoas se vitimizam? Você sabe que a pessoa se vitimizar é quando a pessoa, ela só fala de dor para você. Só fala de dor. A justificativa dela para não fazer alguma coisa, para não conquistar algo, para ela não romper, para ela não mudar a vida dela, é se vitimizar. Mas sabe o que é, pastor? Rapaz, cara, minha esposa, cara, não vai na igreja. Para mim é muito difícil, é muito complicado. Eu sofro demais, né? Porque a gente tem que estar na mesma fé, né? A Bíblia não fala, andarão os dois juntos se não estiver de acordo. Então eu sofro, pastor, que luta que é. Então eu gostaria até de ir mais na igreja, mas olha, é bem complicado para mim, é bem difícil. O que é isso? Vitimização. Aí quando a pessoa conta isso, ela se coloca numa posição de vítima, até fica complicado da gente falar, a gente até dá uma repreensão, porque a pessoa se colocou na posição, e ela então se coloca na posição de vítima, ela traz uma dor para ela não ser repreendida e para permanecer no mesmo estado que ela está. E a vitimização muitas vezes vem do ambiente da pobreza. Eu lembro, estou contando a minha história, tá, gente? Porque isso aqui vai identificando e a gente vai. Quando eu estudava até a 4ª série numa escola da zona rural, no final do ano, o batalhão ia lá e fazia um almoço para as crianças, levava brinquedo e tal. Era tipo uma ação social que a gente faz hoje, né? E era o ápice do ano para nós, porque era o final do ano. E eu lembro como se fosse hoje, arroz de forno, meu irmão. Pensa no arroz de forno que o batalhão fazia para nós. Vocês gostam de arroz de forno? Arrozão de forno top, cheio de coisinha, com os queijinhos por cima, levava brinquedo. Então a gente esperava, era o top do ano, o almoço que o batalhão fazia lá na escola para nós. Então você vai passando a privação, aí cara, eu lembro, eu trabalhei no Banco do Brasil até os 18 anos, os 12 aos 18 eu trabalhei. Eu lembro o dia que eu fui sair do banco, que eles fizeram a despedida para mim, compraram lá um presente. Eu lembro da minha fala, eu lembro de eu chorar e a minha fala, eu lembro que eu comecei a fala dizendo, vocês sabem de onde que eu sou, da família que eu vim, da pobreza que eu sou, desse jeito a minha fala, numa despedida. Mas por que eu falava aquilo? A minha mentalidade. É o que eu vivi, é o que eu fui programado. Hoje eu já melhorei bastante, mas eu fui uma pessoa que toda vez que eu falava, eu sempre chorava. E não tem problema nenhum você falar e chorar. Só que o meu choro é um choro de vitimização. Era um choro de vitimização. Por causa da mentalidade. Eu estava conversando com a Tati hoje sobre a postura corporal, né? E eu percebo que eu ainda tenho que mudar um pouco a minha postura. Isso é importante a gente saber, você que está me ouvindo aí, a postura da gente mostra a nossa mentalidade. A nossa postura mostra a nossa mentalidade. Tem um livro, né, que eu sempre cito, de uma pesquisadora de Harvard, Amy Cuddy, que é O Poder da Presença. E nesse livro, ela traz um estudo que mostra realmente que a postura tem tudo a ver. Que ela fez primeiro com os animais, depois com os seres humanos. Os animais que querem dominar um espaço, que eles esticam o peito, abrem asa, para dominar uma fêmea, para dizer que aquele ambiente... Então, como que eles dominam o ambiente? Eles não falam igual a gente, eles
tem uma postura impositiva. E ela fez também estudo com pessoas, numa antessala para entrevista de emprego, das pessoas que ficavam cabisbaixo, olhando para o celular, olhando para baixo, ia fazer entrevista, tinha pouco aproveitamento. Já as pessoas que ficavam na mesma antessala, uma postura diferente, uma postura empoderada, elas iam para a entrevista de emprego e ali elas tinham mais sucesso, mais aproveitamento só por causa da postura. É a postura. E a postura tem a ver com mentalidade. Como é que a gente se comporta? Como é que a gente, qual que é a nossa postura diante das coisas? Tem tudo a ver com a nossa mentalidade. Então, quando a gente vai falar sobre finanças, sobre dinheiro, gente, primeira coisa, e a minha oração, a partir desse momento nós já estamos tocando esse assunto, é que Deus cure a nossa mente. Nós falamos domingo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É que Deus cure o nosso coração. E eu tenho pedido muito assim, para Jesus, Senhor, cura a minha vida. Cura-me. Porque eu percebi durante toda a minha história, toda a minha trajetória, uma mentalidade escrava. Como era a mentalidade dos egípcios? Uma mentalidade da escassez. Pensa bem, eu estou contando umas coisas que eu passei, mas olha para você ver aqui a desvantagem da pobreza, quantos comportamentos ruins uma criança pode ter, um adulto pode ter. Então a gente vem, naquele padrão, naquela química. Depois a gente aceita Jesus, e está na igreja, só que tem uma mente. Tem uma mente que foi formada há 20 anos, 10 anos para outra. Precisa de muito trabalho, precisa de um desejo do coração grande de abrir e falar, Senhor, faz uma obra aqui, Espírito Santo me ajuda, e vamos junto. Então, para trabalhar com finanças, para trabalhar com a nossa vida, gente, vamos analisar o nosso coração. Qual é a visão que nós temos de nós mesmos? Isso afeta a nossa autoimagem, que é o que a gente vê da gente, a nossa autoestima, que é o que a gente pensa da gente. Então, quantas pessoas, por exemplo, depois, semana que vem, ou talvez na outra, vou trazer para vocês os sintomas da pobreza. Como é que um pobre se comporta. E volto a repetir, não é para ofender ninguém, não estou xingando ninguém, estou falando que é a verdade, gente. Como é que o pobre se comporta? E falando pobre aqui, não é só pobre de espírito, não, pobre mesmo, que tem falta de alguma coisa. Então, muitas vezes nós estamos aqui, Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Todo mundo aqui, pelo menos que nós estamos aqui, gente? Nós jantamos hoje. Se não jantou, o rapaz a gente está querendo jantar, vai tomar um banho, trocamos de roupa. Graças a Deus somos abençoados aqui. Nós somos uma bênção. Mas não foi sempre assim, Marcos. Não foi sempre assim. Teve muita dificuldade, teve muita luta. E o que isso formou na nossa vida? O que isso formou na nossa mente? Então Deus está falando, versículo 18, lembre-se do Senhor. Então quando vocês estiverem na casa de vocês, quando vocês conquistarem, quando vocês aumentarem, aqui ele fala o ouro, a prata, os bens, lembrem-se, é Deus que nos dá condição de adquirir alguma coisa. É Deus que nos abençoou para que a gente tenha alguma coisa. A gente não pode esquecer disso, gente, em nome de Jesus. E a nossa mentalidade. Você veio de uma casa que sempre faltou. O que acontece? Muitas vezes na nossa casa sempre falta. Você vem de um ambiente do aperto. Como eu conheço gente do ambiente do aperto. Ele vem do ambiente de aperto, só vive apertado. Quantas pessoas está com a nota de 50 na carteira e ela não gasta aquela nota de 50. Sabe por quê? Porque se ela trocar a nota de 50, o dinheiro desaparece. Não é assim? O que é isso? Mentalidade. Eu não posso trocar essa nota de 50 aqui. Vai comprar pão lá, quanto ficou? Ficou R$5. Meu Deus, mas
Não, se eu trocar essa nota de 50, que eu vou chegar em casa sem nada. O que é isso? É mentalidade. A mentalidade de coisa que, por exemplo, dinheiro na mão é vendaval. Então você não pode ter dinheiro. Se você tiver dinheiro, você vai ficar sem ele, vai sumir, ele vai voar. É a mentalidade. Então, o que a gente precisa mudar na nossa vida antes de trabalhar com dinheiro, antes de aprender como é que eu vou organizar minhas finanças, onde que eu vou investir, onde que eu vou colocar, eu tenho que trabalhar a minha mente. Eu falei domingo aqui, gente, o segundo maior caso de separação dos casais é finanças. Finanças. Marido esconde da mulher, mulher esconde do marido. Casamento, eu falo, é uma união, é uma equipe onde os dois ganham e os dois perdem. As pessoas, às vezes, elas dividem. Não, lá que você paga água e luz, eu faço a compra e não divide o aluguel. Isso dá margem para um monte de coisa. Nós atendemos um caso uma vez que o marido ia para o motel com a amante, gastava no cartão de crédito, sossegado, porque a mulher não sabia de nada do marido. Pagava tudo no cartão de crédito dele. Eu fico imaginando, gente, que coisa louca. Ia num hotel com a amante, gastava no próprio cartão de crédito do cara, porque a mulher não sabia de nada das finanças dele, então o cara manteve aquele relacionamento extraconjugal gastando dinheiro da família, porque a mulher não sabia do dinheiro do cartão do cara. Mas tudo isso é o quê? Mentalidade. Então a gente tem que trabalhar a nossa mente. Até aqui, gente, tranquilo? Então nós só estamos começando, aqui é uma introdução. Agora, se você deseja romper com esses padrões na vida, você precisa ter algumas coisas em mente, que nós vamos falar na semana que vem, em nome de Jesus. Mas assim, gente, minha oração é que o Espírito Santo nos cure, porque esse padrão de pobreza, ele vem de muitas famílias. O padrão da vitimização, a mentalidade de escravo, vem de muitas famílias, vem de muitos lugares, e a gente vem depois, o dinheiro não dá, as coisas não fluem, eu não concluo objetivos, eu não consigo, eu até sonho, mas não realizo nada, eu até desejo ser ousado, mas eu tenho muito medo. Tudo isso por causa de mentalidade. Tudo isso por causa de mentalidade. E como é que eu vou mudar a minha mente? Se o ambiente gera um estímulo que gera um comportamento, eu quero mudar o meu comportamento. Aonde que eu vou trabalhar? Os ambientes. Vou trabalhar os ambientes. Que ambiente que eu vou criar na minha casa? Quais os ambientes que eu quero estar? Quais pessoas que eu quero compartilhar minha vida? Com quem que eu quero andar? Então isso é muito importante. Com quem que eu vou andar? E quais ambientes que eu vou estar? Para poder mudar esses comportamentos. E é claro, vão contar sempre com a ajuda e com a graça do Espírito Santo para nos ajudar, porque só Ele pode fazer um milagre. Amém, gente? Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração. Feche teus olhos, você que está em casa também, vamos estar orando. Em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, começando hoje, introduzindo hoje, finanças à luz da Bíblia. E como foi triste quando o povo sai do Egito debaixo de tantos milagres. Em seguida já começa a reclamar, murmurar, porque a mentalidade continuou. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Pai, tem misericórdia de nós, que vivemos de repente num ambiente de muita privação, num ambiente de tantas dificuldades, Senhor, num ambiente de tantas restrições. E hoje, Pai, a gente quer fazer algo, a gente quer romper alguma coisa, mas parece que tem uma barreira, parece que tem uma tampa, parece que tem algo que nos impede de ir adiante. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, traz cura para nós, traz cura para a minha vida, traz cura aqui para os irmãos que estão aqui na igreja, traz cura para as pessoas que estão em casa, traz ao coração que é, Pai, e cura em nome de Jesus. Nós precisamos, sozinho a gente não consegue.
mas nós carecemos do Senhor, carecemos da tua cura, da tua restauração. Nós entregamos nas tuas mãos essa noite, pelo poder do nome de Jesus, que seja bênção, que seja libertador, tudo isso para nós. O Espírito Santo ministre poderosamente, fazendo a gente prosperar e crescer. Em nome de Jesus. Pai, obrigado. Que o restante de semana nossa seja um restante de semana abençoado, que a gente cresça, prospere e multiplique sempre em nome de Jesus. E com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Que você tenha sempre aí um amor de família. Valeu, Deus abençoe. Até semana que vem.